Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, vamos iniciar mais um treinamento aqui. Eu diria que esse treinamento aqui ele é um dos mais importantes aí para quem está começando, né? Um treinamento introdutório para você entender um pouco melhor como que funciona toda essa engrenagem chamada PVS Brasil. Então, creio eu que você já participou do nosso treinamento anterior, treinamento onboarding, e agora a gente está com esse treinamento introdutório, né? Para você poder de fato entender como é que funciona quase tudo. Tá? É um treinamento bem completo, vamos dizer assim. Tá? Então, façam bom uso dessa ferramenta, assistam esse treinamento quantas vezes forem necessárias. Tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar para mim no WhatsApp, lá no Instagram ou no comentário aqui, podem ficar à vontade, tá bom? Então vamos lá. Conheça a engrenagem da PVS Brasil. Então, informações indispensáveis que todo consultor deve saber e usar como norte. Assuntos que devem estar alinhados. Então, isso aqui, turma, esses assuntos aqui tem que estar na ponta da sua língua. Que daí você automaticamente vai conseguir fazer novas adesões mais fácil, tá? Você vai, como posso dizer, você vai ficar ali, você vai criar mais autoridade, né? Você vai falar com mais firmeza, você sabendo de tudo isso. Então, quais são esses assuntos que devem estar alinhados? Primeiro de tudo, as nomenclaturas da PVS, o valor da adesão, o rastreador, o repasse do rastreador, a cota de participação, os regulamentos e os benefícios, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos lá. Opa. Entenda o que é seguro e o que é proteção veicular. Apesar de a gente já ter dado uma explicação sobre isso, a gente vai falar de novo desse assunto que é para afirmar bem. Associações de proteção veicular. A proteção veicular, como o próprio nome diz, é uma associação que tem por objetivo garantir a proteção do veículo de seus associados, por meio do associativismo mútuo. A associação de proteção veicular é legal? Sim, somos legais, tá? Não estamos trabalhando fora da ilegalidade, vamos dizer assim. O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 17, afirma que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada e de caráter paramilitar. Porém, não existe órgão regulador para que se regule a sua atuação. Entrega os benefícios idênticos a de uma seguradora, porém pelo associativismo. Quais são esses benefícios? Roubo, furto, colisão, perda total, danos a terceiro, incêndio, fenômenos da natureza, reboque, assistência 24 horas, carro reserva, ainda tem mais alguns benefícios. As seguradoras, qual que é a diferença? A seguradora é uma empresa que assume determinados riscos no lugar do cliente, em troca do pagamento de certa quantia prévia, chamada de prêmio, pelo meio de uma pólice de seguro, que é o documento que formaliza o contrato entre as duas partes. No Brasil, as seguradoras são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, a famosa SUSEP, uma autarquia federal que controla os mercados de seguro. Está tramitando no Congresso uma lei para a criação de um órgão competente para regular o segmento do associativismo. Então, as seguradoras já têm um órgão que é a SUSEP, as associações ainda não têm, porém, já está tramitando no Congresso aí para criar aí um órgão competente para regular as associações, tá? Isso aí está muito perto de acontecer. Sabendo disso, agora entendemos a diferença entre associação e seguradora. A associação é legal, porém não existe ainda órgão regulador. Essa é a única diferença, vamos dizer assim. Então vamos lá, as nomenclaturas. Pelo fato de não sermos seguradora, alguns termos terão que ser substituídos. Quais são esses termos? Primeiro de tudo, seguro. A gente não vende como seguro, a gente vende uma proteção. Seguradora, nós não somos uma seguradora, nós somos uma associação. Veículo segurado. O associado fechou com nós, ele não fica com o veículo segurado, ele fica com o veículo protegido. Venda, a gente não faz venda, a gente faz uma adesão. Franquia, a gente não tem franquia, o que a gente tem é cota de participação. Mercado, nós não atuamos no mercado, nós atuamos no segmento. E cliente, nós não temos cliente, nós temos associado. E empresa, nós não somos uma empresa, somos uma associação. Valor de adesão, tá? Um valor sugerido aí de adesão, aqui já referente às adesões. Veículos, valor médio de 31 mil,
você vai cobrar aproximadamente 350, 450 reais. Lembrando que existe um valor mínimo, tá? Então, todo veículo que vai rastreador, o valor mínimo que pode ser cobrado é 300 reais. Todo veículo que não vai rastreador, o valor mínimo que pode ser cobrado é 200 reais, tá? Então, você nunca vai poder comercializar, fazer novas adesões abaixo do valor mínimo, tá bom? Mas a média de valor que você vai cobrar é entre 350 e 450 reais, ou um pouco mais, dependendo do veículo. Aqui referente aos rastreadores. Então, veículo abaixo de 31 mil não vai instalar do rastreador, nem que o associado queira, tá? Que às vezes vai acontecer de você fazer um veículo aí de, sei lá, 25 mil, o associado falar, não, mas eu quero que vai rastreador. Ah, Kelvin, tem como colocar o rastreador para ele? Não tem, tá? A PVS não coloca. E veículos acima de 31 mil é obrigatória a instalação do rastreador. Então, às vezes, também vai acontecer do associado falar, ah, eu quero fechar, mas eu não queria o rastreador. Aí a PVS não faz, é obrigatório, tá bom? Moto acima de 8 mil, segue aí a mesma linha, né? Não vai instalado, moto abaixo de 8 mil, perdoa, não vai instalado o rastreador, nem que o associado queira, e moto acima de 8 mil, obrigatória a instalação do rastreador. O repasse do rastreador, como é que funciona? O valor do repasse do rastreador é de R$ 100 para carros e motos e deve ser feito logo após a assinatura do contrato. Você vai mandar para o seu regional a cópia do contrato e o comprovante do repasse do rastreador, como no exemplo abaixo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Opa! Ó, então aqui, ó, peguei aqui uma consultora, a Daisy, ó, ela fechou 3 contratos e ela mandou a cópia dos 3 contratos e já mandou ali o comprovante dos rastreadores, tá? É dessa forma que funciona. E atenção, veículos com a FIP acima de 121 mil, o valor do repasse é R$ 250, tá? Então, se o veículo for acima de 121 mil, não é R$ 100, é R$ 250. Como é um carro mais caro, a tecnologia que é instalada é diferente também. Regulamentos. É dever do consultor manter a leitura dos regulamentos em dia. É neles que estão descritas todas as regras, como prazo de indenização, coberturas e benefícios. Vocês encontram os regulamentos no próprio aplicativo do consultor, na aba Documentos. Então, lá no seu aplicativo do consultor, tem uma aba de documentos. Você vai ver que está todos os regulamentos ali para vocês baixarem, tá? Pessoal, é importantíssimo manter a leitura desses regulamentos, tá? Sim, diariamente, vamos dizer. Quanto mais você lê o regulamento, mais adesões você faz. É incrível. E vamos falar um pouquinho aqui dos benefícios da PVS. Então, os principais benefícios: roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza, danos a terceiro e o reboque 24 horas. Fenômenos da natureza nada mais é do que queda de árvore, chuva de granizo e enchente. Cobertura de roubo, furto e perda total. Como é que funciona? Veículos com a placa cinza, que hoje em dia não é mais placa cinza, né? A placa Mercosul a gente cobre 100% FIP. Veículos com placa vermelha, táxi, às vezes veículo de frete, alguma coisa, tirando o caminhão, tá? Aqui a gente está falando só de carro e moto. A gente cobre 70% da FIP, veículo com a placa vermelha. E veículo de leilão ou chassi remarcado, a gente cobre 65% da FIP. Lembrando que, em caso de veículo de leilão, existe toda uma análise para ver se esse carro vai ser aceito ou não. Tá? O veículo de leilão ele é um pouquinho diferente, ele passa por uma análise mais criteriosa, vamos dizer assim. Cota de participação. O que é a cota de participação? A cota de participação é o valor que o associado deve arcar quando se envolve uma colisão. Então, além dele pagar a mensalidade dele, se ele bater o carro, ele vai ter que arcar com a cota de participação. Lembrando que na PVS só será necessário ele acionar a cota de participação em caso de colisão, para reparar o seu veículo. Para caso de roubo, furto, perda total e danos a terceiro, não é necessário o acionamento da cota. Qual que é a tabela dessas cotas? Então vamos lá, veículos leves nacionais, a franquia, que nada mais é do que a cota de participação, é de 4% da FIP ou valor mínimo de 1.200. O que quer dizer isso aqui, turma? Vamos pegar aqui um exemplo de um carro de 25 mil reais. 4% da FIP dá menos de 1.200. Aí prevalece o valor mínimo de 1.200. Então ele nunca vai pagar menos de 1.200, tá? Ou um carro de 40 mil reais, 4% da FIP vai dar 1.600, aí prevalece o valor de 1.600. Então, o valor da cota de participação dele da franquia seria de R$ 1.600. Lembrando que todas essas informações, na hora de você fazer a cotação, lá no link que você manda para o associado, o próprio aplicativo ele te mostra, tá? Então, você não vai ter que ficar pensando nada, vai estar escrito lá, cota de participação tal, 4% da FIP é o mínimo de 1.200, conforme o carro que for. Veículo pesado ou placa vermelha, táxi no caso,
Qual que é a tabela aí? É 6% da FIP ou mínimo de 2.500. Segue a mesma regra, porém com os valores diferentes. Moto é 10% da FIP ou mínimo de 1.200. E veículos importados é 10% da FIP ou mínimo de 1.800, tá? Como que eu sei que um veículo é importado? É quando o chassi não se inicia com 8 ou 9. Então, todo veículo que o número do chassi começa com 8 e 9, ele é um veículo nacional. Começou com qualquer outra letra e número, ele é um veículo importado, tá bom? Danos a terceiro. Sempre pela PVS vai ver a sigla PAR. Sempre que você vê PAR, quer dizer que é danos a terceiro, que é a proteção automotiva de responsabilidade. Sem franquia, reparamos os danos causados a terceiro no valor de 30 mil para carro e 20 mil para moto, sem nenhum custo para o associado. Então, por exemplo, o associado nosso bate no carro de alguém, no carro dele não faz nada, ou se faz é coisinha básica, não compensa acionar a PVS. Ele aciona só para o terceiro, a PVS vai arrumar o carro dele até o limite do valor contratado, sem ele ter que pagar nada por isso. Fenômenos da natureza. Seria enchente, chuva de granizo e queda de árvore. Se não der perda total, aí se abre um evento como se fosse colisão. O associado paga a cota de participação e tem um veículo reparado, tá? Agora, se chega a dar perda total, aí não precisa pagar cota de participação nenhuma. Lembrando que a cota de participação à franquia é só para caso de colisão. Roubo, furto, perda total e danos a terceiro, não precisa acionar nenhum tipo de franquia. Auxílio PET. Então, olha só que bacana. Além do associado proteger o carro dele, ele ganha algumas cortesias, tá? O auxílio PET é cobertura para cães e gatos, cobertura para cirurgia e para internação, tá? Até o limite de R$ 150. São 3 acionamentos por ano. É literalmente uma cortesia, tá, pessoal? Auxílio funeral é a cobertura com gastos para execução do funeral no valor de R$ 2.000. Então, Deus o livre guarde, o associado se envolve no acidente, vem falecer, alguma coisa do tipo, a família vai ter uma ajuda de custo ali de R$ 2.000, tá? Se ele se envolver no acidente com o carro que é protegido pela PVS. E o auxílio residencial, chaveiro, eletricista e encanador. Segue o mesmo trâmite ali do assistência PET. São R$ 150, 3 acionamentos por ano para pequenos reparos emergenciais. Reboque, plano de cobertura. A gente tem 200 km, 300 km e 500 km. Como é que funciona o reboque? São 4 acionamentos ao mês. Um para roubo e furto, um para colisão, um para pane geral e um para fenômenos da natureza, tá? E também podendo utilizar a continuidade do serviço quando utilizado aos finais de semana, feriados ou fora do horário comercial. Observação, acionamento mensal se refere ao período de 30 dias. Então, um ao mês ou a cada 30 dias, entendeu? Por exemplo, eu usei um de pane hoje, meu carro quebrou hoje. Usei um guincho de pane. Amanhã meu carro quebra de novo. Eu vou ter outro guincho? Não vou ter, só daqui 30 dias, tá? Amanhã meu carro sofreu uma colisão. Eu vou ter outro guincho? Aí você vai ter, porque você tem um de pane e um para colisão. Entendeu? Então é um guincho por mês, praticamente, para cada ocasião dessa. Importante, tá, turma? Leia isso aqui várias vezes, porque essa é uma dúvida que bastante associado tem. E como é que funciona essa continuidade do serviço? Por exemplo, o associado precisou usar. Hoje eu estou gravando num domingo, agora são 5:30 da tarde. Então vamos supor que eu precisei usar um guincho hoje. Hoje eu não tem nenhuma oficina aberta. Eu posso chamar um guincho, trazer o carro para minha casa e amanhã, na próxima 24 horas útil, eu posso estar chamando outro guincho para levar até a oficina. Desde que no primeiro acionamento eu não tenha utilizado toda a minha cobertura do reboque. Se eu tenho, por exemplo, 200 km de reboque contratado e já no primeiro acionamento eu usei os 200 km, eu não vou ter o guincho de continuidade, tá bom? Aqui explicando sobre o veículo nacional e importado. Podemos identificar se um veículo é nacional ou importado através da inicial do seu chassi. Veículo nacional, chassi inicia com 8 ou 9. Veículo importado, chassi inicia com letra ou número diferente de 8 e 9. Chassi é o número de identificação individual de cada veículo, é como se fosse o CPF de cada veículo, tá, pessoal? Kit gás, como é que funciona? Não tem cobertura financeira. Cobertura apenas em caso de explosão ou incêndio, estando com o selo do Inmetro em dia. Então, por exemplo, tem um associado que ele tem o kit gás, mas não está legalizado. Acontece muito isso, tá? Ele só colocou o kit, mas não legalizou.
Se acontecer alguma coisa, a gente consegue proteger o carro dele normal, porém, se o carro dele pegar fogo ou explodir por causa do kit gás, não vai ter cobertura, tá bom? Diferente de, se o carro dele tiver todo legalizado certinho, com o selo de metro, e explodir ou pegar fogo, vai ter cobertura, tá? Ah, e outra coisa também, a gente só cobre. Ah, roubaram o cilindro do meu carro, a gente não cobre, tá? A gente não cobre o acessório, vamos dizer assim. Rastreador, vamos lá, as regras e valores. Automóveis de 31 mil a 121 mil. No Rio de Janeiro, repasse é R$ 50 e em São Paulo é R$ 100. Na verdade, só em São Paulo é R$ 100, tá? O resto do Brasil inteiro é R$ 50. Automóveis acima de 121 mil, repasse R$ 250. Motocicletas acima de 8 mil, em São Paulo R$ 100 e no resto do Brasil R$ 50. Truck até 100 mil, R$ 150. Truck é caminhão. Caminhão até 100 mil, repasse é R$ 150. Caminhão acima de 100 mil, repasse é R$ 250, tá? O rastreador ele é obrigatório. E os serviços que podem ser adicionados. Então vamos lá. Danos a terceiro de 50 mil, ficaria R$ 10 a mais. Reboque de 300 km ficaria R$ 10 a mais, porque no plano básico, vamos dizer assim, no plano prata, ele vem com 30 mil para terceiro e 200 km de reboque. Você pode adicionar 50 mil e 300 km de reboque. Reboque para veículo pesado de 300 km fica 11,50 a mais. Reboque para veículo leve de 500 km dá para adicionar também, fica R$ 25 a mais a mensalidade. E o reboque de 500 km para veículo pesado fica R$ 32,10 a mais na mensalidade. Aí a proteção de 70% dos vidros, que é vidro, farol, lanterna, espelho retrovisor. Para veículo nacional leve, fica R$ 10 a mais na mensalidade. Proteção de 70% dos vidros para veículo importado ou pesado, fica R$ 20 a mais na mensalidade. Carro reserva de 7 dias, fica R$ 10 a mais na mensalidade. Carro reserva de 14 dias, fica R$ 20 a mais na mensalidade. E carro reserva de 30 dias, fica R$ 38 a mais na mensalidade. A aceitação. Veículo nacional com até 23 anos de fabricação. Então, alguns modelos de 2001 para cá e outros de 2004 para cá. Veículos importados até 15 anos, então de 2009 para cá. Truck, todos os modelos disponíveis na FIP. Então, se tiver na tabela FIP, o truck a gente faz. Pontos de captação de associados. Então, você que está começando agora, quais são os melhores pontos para você captar novos associados? Agências e concessionárias de veículos, estacionamentos rotativos, os Detrans da cidade, condomínios, locais de grande concentração de veículos e rotatividade, tá? Aí vocês também vão ter aí um próximo treinamento de prospecção. Como é que funciona para prospectar em cada lugar desse, quais são as estratégias que a gente usa. E vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios aqui para afirmar bem para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Referente a roubo, furto e perda total. São benefícios de indenização integral, onde caso ocorra, o associado será ressarcido integralmente conforme a sua contratação. Então, nesse caso, não será necessário o pagamento da cota de participação. E o prazo para a indenização é de até 90 dias corridos, após a entrega dos documentos. Tá? Então, a PVS, após a entrega dos documentos, ela tem até 90 dias corridos para estar indenizando a pessoa ali, está depositando o valor à vista na conta dela, tá bom? Ah, mas o veículo é financiado. Como é que funciona? A PVS quita o financiamento e o que sobrar, ela deposita na conta do associado. Colisão. Colisão é quando o associado se envolve em um acidente e o veículo não chega a dar perda total, e sim uma perda parcial. Nesse caso, será necessário acionar a cota de participação conforme a tabela que o veículo se encontra. O pagamento é feito direto na oficina, depois da liberação dos reparos. Não existe prazo definido para esse benefício, pois cada caso é um caso. Então, para caso de colisão, não tem prazo definido. O que quer dizer isso aqui? É porque, por exemplo, se você bater um Palio é uma coisa, se bater uma BMW é outra. E cada caso é um caso. Então, às vezes é uma colisão leve, às vezes uma colisão pesada, tá? Pela minha experiência, qual que é a demora de veículo na oficina? De 1 mês a 1 mês e meio. Tem carro que vai mais rápido, tem carro que demora um pouco mais. Aí vai depender de vários fatores. Os benefícios de fenômenos da natureza e incêndio. Quando esse benefício não se transforma em uma perda total, segue o mesmo trâmite do benefício de colisão. Associado arca com a cota de participação e o veículo é reparado. O par, danos a terceiro. Se o associado se envolver em um acidente, a PVS Brasil irá cobrir os danos ocasionados
ao terceiro envolvido, até o limite do valor contratado. Para carros, o limite é de 30 mil ou 50 mil, e para motos, o limite é de 20 mil. Nesse caso, não é necessário o acionamento da cota de participação, tá? Então, se for acionar só para o terceiro, o associado não paga nada. Assistência 24 horas. A assistência 24 horas da PVS é muito extensa e tem vários benefícios. Então é importante que se faça diariamente a leitura do manual do suporte da assistência 24 horas. Aqui iremos repassar somente os benefícios de maior uso dos associados. Então a nossa assistência 24 horas ela tem vários benefícios, né? A gente teria que fazer um treinamento só para ela. Então é importante que vocês leiam o manual, tá? Certinho lá, o manual de assistência 24 horas. Se tiver com dúvida, pode me chamar, porque vocês vão ver lá que tem táxi, tem auxílio de hospedagem, então tem vários auxílios. Aqui a gente vai falar só dos mais de maior uso, que os associados mais usam no dia a dia, que é o guincho, auxílio pane seca, auxílio pane elétrica e mecânica, chaveiro e o auxílio pneu furado. O guincho a gente já falou um pouquinho lá em cima, mas eu vou falar de novo, porque esse aqui os associados geralmente têm bastante dúvida. É importante deixar bem explicadinho. O veículo irá trafegar em cima do reboque pelo KM contratado, 200, 300 ou 500 km. São 4 guinchos por diferentes motivos a cada período de 30 dias. Então, pedir um por pane dia 26, o próximo de pane será liberado no próximo dia 27. É um exemplo, tá? Então você vai ter um para pane, um para colisão, um para recuperado de roubo e furto e um para fenômenos da natureza. Conta com guincho de continuação a ser solicitado quando a utilização for fora do horário comercial, ou em sábado, domingo ou feriado, tá? Então, é um guincho a cada 30 dias para cada ocasião dessa. Auxílio pane seca, como é que funciona? É levado até o associado combustível suficiente para o mesmo ir até o posto mais próximo abastecer. O mesmo irá arcar com o custo do combustível. Isso aqui já aconteceu comigo. Meu carro acabou gasolina, liguei na PVS, veio um motoboy com 5 litros de gasolina, que dava para mim chegar até o próximo posto. Paguei esses 5 litros de gasolina, coloquei no carro e fui até o próximo posto, tá? Auxílio pane elétrica e mecânica. Pane elétrica, realizar a transferência de carga na bateria. Então entendam, turma, que além dos guinchos, tem todos esses auxílios, tá? Ah, arriou a bateria, não precisa ir um guincho até lá. Vai um prestador lá com o cabo e faz a transferência de carga na bateria, tá? Assistência, o auxílio pane mecânica. Como é que funciona? É para reparos paliativos, reparos básicos. O associado arcando com o custo da peça. Então, por exemplo, o carro parou. Foi uma mangueira que estourou, uma mangueira fácil de trocar. O associado viu que é a mangueira. Não, eu tenho certeza, se trocar essa mangueira eu consigo seguir viagem. Eles não vão mandar o guincho, eles vão mandar um prestador com a mangueira lá, o associado paga essa mangueira, o prestador troca na hora ali e ele segue viagem, tá bom? Então é para pequenos reparos paliativos. Não é assim, travou meu câmbio aqui, PVS vai cobrir? Não. Só vai cobrir parte mecânica se na hora da colisão afetou a parte mecânica. Agora, se quebrou o carro por questões de peça, vamos dizer assim, mau uso da peça ou peça velha, vamos dizer assim, que quebra mesmo, né? Então, não vai ter cobertura, tá? Só se, por exemplo, bati o carro e na colisão travou meu câmbio. Aí vai ter cobertura. O chaveiro e o auxílio pneu furado. Então, o chaveiro, ele é para abrir o veículo em caso de esquecer a chave dentro ou perder a chave. Não será, em hipótese nenhuma, feita uma nova chave, tá? E o auxílio pneu furado é a substituição do pneu furado pelo step do associado, quando mesmo tem alguma dificuldade de trocar. Ao invés não vai colocar um pneu novo lá no carro da pessoa, nem nada disso. Ela só vai mandar um prestador para estar colocando o step, porque às vezes mulher, senhor de idade, às vezes tem dificuldade de trocar ali o pneu, ou o step. Então eles mandam um prestador para estar auxiliando. Cobertura de 70% para os vidros. Como é que funciona? É a única proteção do plano que contém uma carência de 120 dias da contratação do plano. A PVS arca com 70% do valor dos vidros, faróis, lanternas e espelhos retrovisores, se for necessária a troca. Então, o associado está andando, pegou uma pedra no para-brisa, trincou o para-brisa dele. Para-brisa para trocar fica R$1.000. PVS arca com 700 e o associado arca com 300, tá bom? Então, no caso aí, é uma cobertura de 70%. Para vidros, faróis, lanternas e espelhos retrovisores. Não é o retrovisor inteiro, tá? É só o espelho. Carro reserva, acionado em caso de roubo, furto, perda total e colisão.
O associado deixa o calção com o cartão de crédito e a PVS arca com os custos da diária do plano contratado. 7, 14 ou 30 dias. Então, para quem já alugou carro, sabe como é que funciona. Quando você vai pegar o carro na locadora, você tem que deixar um calção lá. E esse calção é no cartão de crédito. Não tem como ser no dinheiro, no Pix, nem nada disso. Você deixa o calção no cartão de crédito, retira o carro e a hora que você devolve o carro, eles devolvem esse calção. Isso aí é uma segurança das locadoras. Então, esse calção é por conta do associado. A PVS ela só vai pagar as diárias. Aí, conforme o plano contratado, 7, 14 ou 30 dias, tá bom? E para motorista de aplicativo, ele pode pegar o valor em dinheiro, mas esse benefício é só para motorista de aplicativo. 7 dias eles dão R$500, 14 dias R$1.000 e 30 dias R$1.500. Lembrando que esse benefício para pegar em dinheiro é só motorista de aplicativo, tá bom? É um benefício extra, vamos dizer, tá? Então, às vezes, quando você for tá fazendo ali a nova adesão, o cara quer carro reserva, né, o associado quer carro reserva, vê com ele se ele tem cartão de crédito, se realmente faz sentido para ele, que às vezes ele vai pegar o carro reserva e nem cartão de crédito ele tem. Quando ele precisar, ele não vai conseguir usar, a não ser que ele seja motorista de aplicativo, daí ele consegue pegar em dinheiro, tá bom? Então, aplicativos que vão ajudar aí no dia a dia. O Canva, onde vocês mesmo fazem suas próprias artes ali, muito legal, tem vídeo no YouTube ensinando, curso de graça no YouTube do Canva. Por exemplo, esse treinamento eu fiz no Canva, com um curso que eu aprendi no YouTube. Então, é muito válido, tá? O MTix e o Placa FIP, que é onde você coloca a placa do carro e você já consegue saber qual que é o ano e modelo do carro. Então, por exemplo, às vezes o associado ele só vai mandar a placa para você. Você fala, deixa eu cotar seu carro aí e tal, não sei o quê. Ele só vai te mandar a placa. Então, você colocando a placa nesses aplicativos, você já consegue saber qual que é o carro, tá bom? E o APVS Academy, que é um aplicativo da própria PVS, como se fosse uma faculdade EAD mesmo, onde a PVS ela explica desde o básico até o avançado sobre tudo. Então é um aplicativo muito bom, tem vídeo aula desde o básico até o avançado, literalmente uma faculdade EAD aí para vocês. E é isso aí, pessoal, vamos avançar. Espero vocês no próximo nível. Quero ver vocês nesse palco aí já no próximo evento. Vamos para cima, turma.